Quem aqui está no digital? Levanta a mão. Ou tem interesse de estar? Quem está e tem interesse em estar. Eu vou passar algumas dicas assim digital, por que eu estava percebendo. Até que quem está começando a palestrar precisa vencer barreiras de vergonha, aprovação social, autoimagem. E as redes sociais é um ótimo desafio para você avançar e ter mais clareza da sua identidade. Porque quando você vai falando, você vai percebendo aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que é seu jeito, aquilo que você vê que flui mais. Por exemplo, quando eu comecei a gerar conteúdo nas redes sociais, eu não sabia o que falar. Mas por que eu comecei? Porque eu entendi a importância do fluir, do transbordo, de tudo, de alguma coisa, qualquer coisa que eu carrego, alguém precisa. Então, pessoas morreriam se não ouvissem a minha mensagem em alguma área. E, às vezes, até fisicamente mesmo, porque tem muitas pessoas depressivas que precisam, de fato, daquilo que você carrega. Se a sua vida você deixar fluir esse rio de água viva, essa água viva vai levar vida para onde está tendo morte. Faz sentido? Então, eu comecei a gerar conteúdo por fazer aquilo que precisa ser feito. E, nesse fazer aquilo que precisa ser feito, eu não sabia o que falar. Então, eu falava o que eu aprendia. Por exemplo, aqui no evento. Vocês podem falar, aproveita hoje que está aqui, faz stories, vai fazendo conexão. Olha, esse aqui fulano que eu conheci. Olha esse aqui. Aproveita ambientes assim para dar mais engajamento, entendeu? Vai postando. E você vê que faz sentido, posta no feed também. Mas olha só, o feed, vou falar bem... Não vou ser muito específica, que não é o foco o digital, né? Vocês querem saber disso, sim ou não? Sim. Por que eu pensei em falar isso para vocês? Eu que fiz o primeiro lançamento do Nésio, que ele bateu 1 milhão. E eu vi que foi um processo assim de maturação que eu tive que passar. Quando a gente começou a gerar conteúdo nas redes sociais, ele tinha dificuldade. Então, eu tive que estudar tudo, um pouco de tudo, não tudo especializado. Porque eu pensei, eu tenho que olhar, eu não posso ficar num operacional específico. Por exemplo, eu não vou ser uma copywriter, eu não vou ser uma designer. Então, eu buscava entender um pouco de tudo para fazer as coisas fluírem. Eu quero ver o resultado. E o Nésio tinha muita dificuldade, e eu comecei a pesquisar, estudar, para movimentar as redes sociais dele. Então, eu fazia o conteúdo e falava o que ele tinha a falar. E gravava, e depois editava. Então, aplicativos que eu uso até hoje, quando eu preciso. CapCut e InShot, de edição de vídeo. Se vocês quiserem anotar, CapCut, escreve CapCut, bem brasileiro, e InShot, para edição de vídeo. E nisso, depois eu comecei a trabalhar na PLX, a empresa do Marcos Paulo. E só por curiosidade de vocês, eu e o Marcos Paulo, nós estudamos no mesmo colégio, no ensino médio, lá em Goiânia. Ele tem a minha idade, se vocês pesquisarem. Então, conheço ele lá desde na época que eu namorava com o Nésio. Só que a gente afastou, né? Nunca tive muito contato. Depois, quando a gente foi conectar com a plataforma, eu encontrei o Marcos Paulo lá dentro. Falei, como assim? Aí eu descobri que ele estava fazendo o lançamento do Pablo. Tinha acabado de começar a testar a sociedade deles. Então, voltando, aqui em São Paulo, comecei a trabalhar na PLX e com o Júnior Neves. Alguém conheceu o Júnior Neves aqui? O Júnior Neves foi estrategista e eu fui a gestora dos projetos do Júnior Neves. O Júnior ele tem muitas ideias, que fica assim, muitas ideias. Que se não colocar no papel, fica só ideias. Então, ele tinha as ideias mais doidas e ele passava para mim colocar em prática e passar para a equipe. Então, tínhamos uma equipe muito grande de design, de copy, de editor, enfim. Então, eu tive que aprender a fazer o processo do lançamento e corrigir copy, landing pages, tudo. Então, hoje, tudo do marketing digital, eu tenho um conhecimento. E não é o meu foco hoje, tanto que nas redes sociais eu não fico falando, não é o meu brand, o marketing digital, mas é algo que é uma ferramenta extremamente importante em qualquer negócio que você tiver. Porque as redes sociais é um alto-falante para você propagar a mensagem, para atingir pessoas que, às vezes, querem sua mensagem,
Ou às vezes quer, mas não sabe que quer, que precisa. Que aí você vai usando estratégias de copy, de persuasão, de tráfego, para atingir essa pessoa. Então, hoje, no seu posicionamento, o que você precisa fazer? Gerar conteúdo. Se você não sabe o que falar, comece a falar qualquer coisa. Eu comecei a falar sobre finanças. Porque eu falei, se eu sei, eu e o Nésio, a gente sempre foi dessa organização financeira. E sempre gostei de números também. E eu comecei a falar sobre organização financeira, finanças, não sei o quê, e ele falava mais de investimento. Só que aí, abrindo caixa de perguntas, as coisas foram direcionando, e aí vieram também mulheres, e eu via que quando falava de casamento, fluía mais. Agora aqui, vocês têm que prestar atenção. Uma vez eu fui comentar isso com alguém, e alguém falou assim, você tem que sentir o que a pessoa quer, né? Mas com cuidado, é porque é o seguinte, quando eu falava de casamento, eu via eu fluir, eu falava com mais facilidade e fluía. Quando eu falava de finanças, dava mais engajamento. As pessoas gostavam mais. Só que não era aquilo que ardia no meu coração. Aí eu comecei a ter mais clareza da minha identidade, fazendo. Por isso que eu falo que é um desbloqueio e um processo. Então, eu comecei a... Eu dava aquela crise de identidade, porque eu falava, o que Deus tem na minha vida? Espera aí, o que eu vou fluir? Mas é só não parar. E você vai percebendo. Você vai tendo a clareza. Então, eu não fazia para agradar os outros. Eu fazia aquilo que ardia meu coração. Porque tem gente que fala, não, mas isso aqui está engajando mais. Mas espera aí, está alinhado com aquilo que de fato está no seu coração? Quando eu percebi isso, eu comecei a falar mais de finanças porque dava mais engajamento. Mas depois eu parei e falei, gente, não é o que está fluindo no meu coração. Então, o que eu fiz? Me posicionei em falar aquilo que realmente estava no meu coração e o público foi mudando. O público foi mudando. Aí, uma forma de mudar também o público mais rápido, faz collabs com pessoas do mesmo nicho. Por exemplo, lives. Vocês estão fazendo live? Não? Sim ou não? Quem não está fazendo, quer crescer nas redes sociais? Que tarefa que você vai fazer? Que tarefa que você vai colocar aí para fazer? Fazer uma live. O quê? Pelo menos uma vez na semana? Fala aí. Não quer, não? Se não quer destravar, o que vocês estão fazendo aqui? Se quer mesmo colocar pressão... Gente, as pessoas que a gente vê que dá resultado aqui no nosso ecossistema é porque se propõe mesmo a fazer e mesmo que doa e faz aquilo que precisa ser feito. Mas aí, você está parecendo... Assim, eu vejo aqui, dá a impressão que tem gente que é um monte de zumbi. Tipo, está ouvindo, sabe o que precisa fazer, mas não age. Pensa assim, ela está falando para mim. Pensa isso. Eu estou falando para você. Você sair do modo automático. Que dia que você vai fazer sua live, já que você sabe da importância de transbordar? Porque isso, eu vou falar para vocês, não é só bom para as pessoas. Elas também vão se alimentar, para você ver a clareza do que é um propósito. Isso não vai ser só bom para aquela pessoa que recebe, mas também para você. Você vai começando a ter mais autoridade, você vai treinando oratória, você vai descobrindo conteúdos e você vai se forçar a ter que estudar. Você vai ter que se ferrar para estudar mais sobre isso. Entende? Então, isso é muito bom. É você colocar pressão. E aqui mesmo, vocês podem fazer um network para começar a fazer collabs entre vocês. Isso é bom porque vocês vão testando e vai pegando o público um do outro. Aí, o que é melhor? Pegar público parecido. Às vezes você fala, não sei se faz sentido eu fazer. E aprende a falar não. Se você não está afim de fazer live com a pessoa, você fala, olha, não vai dar. Vou fazer com alguém do meu público. Sabe? Não tenha medo de falar não também. Vocês estão num lugar de destravar. Chega de aprovação social. Chega desses bloqueios. E decida colocar pressão em fazer acontecer. Aí hoje, se você abre o seu Instagram aí, que imagem você está passando? Como é que está seu brand, seu posicionamento? Até suas vestimentas. O que você está passando? Que imagem que você está transmitindo?
Sabe o que é bom fazer? Pergunta para a pessoa que está do lado depois, não agora. O que ela lê? Mostra seu perfil para ela. Faz isso nos intervalos, tá? Mostra seu Instagram para ela, para a pessoa que está do seu lado, e você fala, olha, o que você acha que a pessoa fala? O que você acha? Finge que não sou eu. O que você acha que essa pessoa fala? O que ela está transmitindo? Porque às vezes está desleixo, às vezes está um feed tão poluído que parece desordem. Às vezes não está claro a mensagem. Na bio tem que deixar claro. A foto do perfil tem que ser uma foto que gera autoridade. Se você quer ser uma pessoa, autoridade naquilo que você faz. Porque faz sentido você ser uma pessoa, um mais um? Não faz. Você está aqui para ter a clareza daquilo que você nasceu para fazer. E é só fazendo, é estando em movimento que o Senhor direciona. É fazendo que você vai vendo fluir.